Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Vitória do Palmeiras contra o Ituano, vitória que é importante para ir retomando a confiança aos poucos. Não foi um grande jogo, ainda foi um jogo num ritmo lento, num ritmo muito morno, o que já é comum em início de temporada, ainda mais depois de uma derrota numa final, né? O jogo imediatamente depois da derrota na Supercopa contra o São Paulo, então ainda tem um extra de desânimo ali, né? Ainda público pequeno, Arena Barueri e tudo mais. Então tiveram todos esses fatores, foi um jogo num ritmo lento, num ritmo morno, com muitos erros técnicos, mas com uma vitória importante e com testes do Abel, e isso é muito interessante da gente analisar, porque o Abel mudou o time, ele fez alterações, foi um time com uma formação diferente, com jogadores diferentes, isso sempre é bom pra mim, gera conteúdo, certo? Então estou aqui para explicar para vocês o que aconteceu em Palmeiras e Ituano, o que o Abel pensou para esse time, então já começa deixando o seu likezinho aí, porque vitória merece like, né? Então começa deixando o like no vídeo, porque senão você esquece depois. Então, meus amigos, o que o Abel mudou no time? O que de fato aconteceu e que time que ele mandou a campo contra o Ituano? Ele mantém a ideia de 3 zagueiros, dessa vez com 3 zagueiros de origem e não com dobra de laterais. Ele coloca, né, Luan, Murilo e Gomes, com Rocha e Piquerez nas alas. O Mike suspenso, né? Suspenso não, machucado, perdão. Talvez por isso ele tenha saído na Supercopa, inclusive. Mas o Mike machucado, jogando Marcos Rocha e Piquerez. E no meio-campo, quando o Palmeiras tinha a bola, muitas vezes o Palmeiras se colocou mais ou menos num losango ali no meio-campo. Então visualizem comigo, você tinha o Aníbal como o camisa 5, o cara mais próximo aos zagueiros, o Richard Rios como um meio-campista mais pela direita, o Zé como um meio-campista mais pela esquerda e o Veiga como um meio-atacante ali, né, mais próximo do Flaco, que era o único centroavante do time. Então, nesse meio-campo em formato de losango, você tinha o Zé Rafael, né, esse meia pela esquerda, meio-campista pela esquerda, atuando um pouco mais por dentro, partindo mais do centro, porque você tinha o Piquerez ultrapassando ali pelo lado, sendo esse jogador bem aberto pela esquerda, enquanto o Richard Rios, ele em alguns momentos poderia abrir, né, ficar um pouco mais aberto ali pela direita, não só pela característica do Rios, que vai bem nesse contexto, mas também pelo Marcos Rocha ser o ala por ali, né? O Marcos Rocha, ele tem mais essa característica de construir por dentro, então muitas vezes eu vi essa troca, né? O Richard Rios trocando com o Marcos Rocha, um por fora, o outro por dentro, então foi interessante ver isso. E defensivamente, você tinha, teoricamente, o trio alinhado para proteger o centro do campo, certo? Aníbal, Zé e Richard Rios com a linha de 5 atrás, seria teoricamente um 5-3-2, se a gente for falar de números, né, se a gente for falar de formação, mas era uma formação que mudava muito, que o desenho ficava muito bagunçado, e bagunçado não só no sentido pejorativo, mas literalmente mesmo, porque o Palmeiras marca com aqueles encaixes, né, aquele cada um no seu. Então muitas vezes o Zé Rafael subia lá na frente na saída de bola do Ituano para marcar o lateral direito, os zagueiros do Palmeiras saíam de posição para acompanhar os atacantes ou meio-campistas, né, Gomes, Murilo, enfim. Então o desenho acabava se bagunçando ali no momento do ataque do adversário, então nem é tão relevante assim falar de desenho defensivo. Mas essa era a ideia, basicamente, da nova formação do Palmeiras em termos de posicionamento, e eu acho que isso trouxe pontos positivos e pontos negativos que a gente pode analisar aqui. Então, ofensivamente, ela é uma formação que, por natureza, facilita um pouco mais você atacar por dentro, você atacar pelo centro do campo, que é uma coisa difícil, né? Mais difícil do que atacar por fora, mas acaba facilitando, porque você acaba tendo aquele losango ali do meio campo, aqueles 4 jogadores nessa faixa central, então eles geram linha de passe por ali, fora o Flaco, que é o centroavante que geralmente também tá na faixa central, fora os zagueiros, então você facilita um pouco mais esse ataque por dentro. Porém, eu acho que contra um time melhor, né, o Ituano é um adversário frágil, contra um time que marque melhor, talvez fique um pouco complicado deixar só o Aníbal mais próximo aos zagueiros. Só o Aníbal ali para fazer aquela saída de bola inicial. O Aníbal eu vou falar sobre ele daqui a pouco, porque ele facilita muito as coisas em todos os sentidos. Mas talvez contra um time que marque mais firme, num jogo mais importante, você ter só o Aníbal ali pode acabar encaixotando essa saída de bola do time. Então é um ponto que vale observar se o Abel seguir usando essa formação. E um outro
problema, digamos assim, é a questão do Veiga, né? O Veiga não foi bem nesse jogo contra o Ituano. O Veiga que tá acostumado a ser um meia atrás de 2 atacantes, né? Nessa formação que o Palmeiras vinha jogando. Dessa vez ele foi esse cara mais próximo do centroavante, né? Mais próximo do Flaco. Não foi bem, não apareceu tanto, não tomou boas decisões. Claro que, né, pode ter sido só um jogo ruim dele, pode não ter a ver com a formação, ele pode jogar bem em outras oportunidades, até porque ele tem um encaixe dentro disso tudo, mas é uma questão pra gente observar também, já que eu tô falando de pontos positivos e pontos negativos. E defensivamente, eu acho que um ponto que acaba sendo negativo é a defesa pelos lados do campo. Pode acabar dificultando, principalmente, mais uma vez, contra um time melhor. Porque você tem os 3 volantes ali no centro que precisam balançar para um lado e para o outro, certo? E contra um time que gira a bola mais rápido, que busca inversão, isso pode acabar dificultando a defesa para o Palmeiras pelos lados do campo. Eu acho que seria ainda mais interessante se defensivamente você tivesse, por exemplo, o Rios marcando mais pela direita para ajudar o ala e um dos caras ali, ou o Veiga, ou um atacante, enfim, voltar pela esquerda, ou o Zé voltar pela esquerda e o Veiga voltar pelo centro, enfim, criar essa dobra pelo lado. Eu acho que seria interessante pro Palmeiras não ter esse problema, mas o Ituano não exigiu tanto, né? É uma questão que eu tô falando olhando pra frente também. Mas tem o seu ponto positivo também defensivamente, que é a pressão pós-perda. E por isso que contexto é muito importante, né? O Palmeiras, num jogo contra o Ituano em casa, é um Palmeiras que vai ter a bola e vai ser exigido nessa pressão pós-perda muitas vezes, né? Ou seja, perdeu a bola, o Palmeiras tá com a bola, perdeu a bola no campo de ataque, pressionar imediatamente para recuperar e manter volume. E você ter os 3 volantes acabou facilitando isso, porque o Palmeiras perdia a bola, já vinha o Aníbal morder, Zé Rafael e Rios também, um de cada lado, fazia um sanduíche ali, e o Palmeiras recuperou muitas bolas no campo de ataque com esses jogadores, principalmente Aníbal e Zé Rafael. Então, pressão pós-perda acabou sendo facilitada. Então, realmente é uma formação que tem pontos positivos e pontos negativos a depender do contexto e também, claro, da fase individual de cada jogador. Certo, meus amigos? O gol do Flaco Lopes no começo é um gol que vale comentar também porque mostra princípios ofensivos importantes desse Palmeiras, principalmente em termos de ocupação de espaços, né? Por que o Abel gosta, por que o Abel acredita na ideia de ter sempre 2 jogadores bem abertos pelos lados do campo, né? Esses jogadores, eles servem, mesmo que eles não recebam a bola, para atrair a marcação do adversário, para atrair a atenção do adversário e abrir espaço para outros jogadores. E no gol do Flaco Lopes, na origem, você tem o Piquerez bem aberto pela esquerda, ele atrai o lateral direito do Ituano, e o Zé Rafael, que é o meia pela esquerda, ele infiltra nesse espaço, e é por isso que ele está ali para fazer o cruzamento para o Flaco Lopes, inclusive recebendo um passe maravilhoso do Aníbal, né? Um passe vertical. Como é bom ter um volante que passa para frente, que olha para frente, que dá dinamismo. Ele encontra o Zé Rafael e ele encontra o cruzamento pro Flaco, que foi inclusive uma jogada que o Palmeiras encaixou mais vezes, mas acabou errando em tomada de decisão, né? Essa jogada de ter o ala bem aberto e ter esse volante, esse segundo volante ali, Zé por um lado, Rios pelo outro, depois Gabriel Menino, enfim, infiltrando nesse espaço para chegar à linha de fundo. O Palmeiras seguiu fazendo isso durante o jogo, certo? O segundo tempo, ele é muito mais morno, muito mais chato, muito mais lento, sem muita coisa acontecendo, com muitos erros, né? Muitos erros técnicos ainda, muito erro de passe, erro de tomada de decisão, inversão, finalização, né? Erro técnico mesmo. Então foi um segundo tempo bem lento, que não deu pra extrair muita coisa, mas que o Palmeiras consegue matar o jogo com o Rony, que é um gol importante também pro Rony retomar confiança, né? Eu acho que esse início de temporada do Rony é bem melhor do que o término da temporada dele de 2023, que ele estava bem mal, e eu sei que tem alguns jogadores que muitos torcedores não gostam, e o Rony é um deles, mas eu não tô aqui pra ser fanboy de ninguém e nem hater de ninguém. Eu acho que enquanto o jogador está no Palmeiras, é importante que a gente torça para que ele faça o seu melhor, e, né, mesmo que o Palmeiras ainda precise de contratações, se o Rony ganhar confiança e desempenhar o melhor que ele pode, é melhor do que ele não desempenhar o melhor que ele pode, com certeza. Isso vale para todos os outros. Então, importante o Rony fazer gol também, assim como o Flaco Lopes, que é um cara que eu quero falar mais especificamente agora, e eu vou destacar 2 jogadores aqui individualmente. Um deles é o Flaco Lopes, tá? Importante aqui a gente conversar sobre isso. O Palmeiras,
ele ainda precisa de um centroavante. O Abel pediu em coletivo centroavante experiente, o Palmeiras precisa contratar centroavante, daqui a pouco o Endrick volta, mas ele já sai pro Real Madrid no final do ano, o Palmeiras precisa contratar um centroavante, isso é fato. Mas enquanto isso, o Flaco Lopes é o centroavante do Palmeiras. O Flaco Lopes é o nosso centroavante, o Flaco Lopes é um jogador que o Palmeiras gastou milhões, e é um jogador que tem potencial, ele claramente tem potencial, pelo menos na minha visão, ele claramente tem uma qualidade ali, que dá pra ver ele atingindo um potencial interessante. Ele perde o gol na Supercopa, que realmente é um gol que não pode perder. Na minha visão, o Abel erra naquela cobrança na coletiva, enfim. No começo do jogo agora contra o Ituano, o Flaco perde um gol que ele também não pode perder, mas depois ele se redime e faz o gol de cabeça. Na minha visão, ele é um jogador que tem que ter sequência. Nesse momento, ele é um cara jovem, ele é um cara que tem potencial e que, bem ou mal, tá fazendo seus golzinhos. Apesar de perder, se não me engano, esse foi o terceiro dele no Paulistão. Ele tá fazendo os seus golzinhos, e centroavante precisa de confiança, então eu acho que vale esse comentário aqui, que é importante o Flaco ter sequência, vindo ou não centroavante, enquanto não vem, né, enfim, é importante o Flaco seguir jogando e seguir marcando seus gols, né, aquela mesma história que eu falei do Rony, é importante o cara ter confiança enquanto o cara tá aí, e é o nosso centroavante titular, que ele desempenhe o melhor possível, porque o melhor possível do Flaco é bom, certo? Na minha visão, pelo menos. E o segundo jogador que eu queria destacar aqui individualmente é o Aníbal Moreno, não pode ser diferente. Eu acho que todos os jogos do Aníbal Moreno pelo Palmeiras até hoje, eu falei sobre ele individualmente no vídeo. Acho que ele nunca passou batido, porque ele não pode ser reserva. Isso eu estou cravando aqui. Aníbal Moreno não pode ser reserva do Palmeiras. Como o Abel vai montar isso? Eu não sei. Acho que não foi um grande jogo do Richard Rios hoje, mas o Richard Rios vinha bem e, na minha visão, fez uma boa partida na Supercopa. Então, vai tirar o Richard Rios? Não sei. Vai jogar com 3 volantes? Não sei. Vai mudar a formação? Vai tirar um zagueiro? Vai deixar 3 zagueiros? Não sei. Mas o Aníbal Moreno tem que ser titular. Precisa ser titular, porque ele facilita tudo para o Palmeiras. Tudo, com bola e sem bola. Com bola, ele é o volante que faltava pro Palmeiras, que joga com as duas pernas, que olha pra frente, que busca um passe vertical, que não toca só de lado, que dá dinamismo pro jogo, que tem inversão, enfim. Às vezes ele erra passe, erra, mas ele tá sempre jogando pra frente, tá sempre dando dinâmica, levando o Palmeiras pra frente nesse ataque. Isso é muito importante pra essa posição, pra esse camisa 5. E sem bola, ele chega muito firme, ele dá muito desarme na bola, rouba muita bola para gerar contra-ataque pro Palmeiras e ajuda muito naquilo que eu falei da pressão pós-perda. Ele é muito rápido nisso, ele é muito esperto nesse instante em que o Palmeiras perde a bola no campo de ataque pro time já pressionar para tentar manter o volume. Então assim, Aníbal Moreno tem que ser titular desse time. Abel Ferreira que monte o quebra-cabeça, certo? Achei importante falar isso também. E importante também, em relação aos testes que o Abel fez hoje, eu falei antes da temporada começar que Paulistão é pra servir como teste, é pra servir como laboratório mesmo. Então eu não vou vir aqui e mudar o meu discurso, certo, meus amigos? O Abel errou na Supercopa na minha visão em alguns aspectos, eu falei isso em vídeo, mas agora a Supercopa acabou, o Paulista voltou e não dá pra gente colocar o mesmo peso no Paulista da Supercopa, que é um jogo único, uma final. Paulista é pra testar mesmo, gente, é pra testar. E se eu acho que Paulista é pra testar, gostando ou não do teste que o Abel fez, eu tenho que valorizar o teste. O teste é importante, porque o teste serve justamente pra gente entender o que dá certo ou o que dá errado. Então, muita gente começa o ano e fala, não, Paulistão é pra testar, Paulistão é pra variar o elenco. Aí o treinador testa uma coisa que a pessoa não gosta, a pessoa fala, pelo amor de Deus, sei lá o que ele tá fazendo. Teste é teste, gente. Teste vai dar certo, teste vai dar errado. Então, é paciência. É assim que funciona o negócio. E na minha visão é aquilo que eu falei. Pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que é uma ideia que em alguns contextos pode dar certo, dependendo do adversário. Ainda tem o Mike para entrar, né, no lugar do Marcos Rocha, que pode dar uma força maior ali pelo corredor direito. Mas contra times melhores, em jogos mais importantes, eu acho que ainda pode ser complicado usar uma formação como essa pelos problemas que eu falei ao longo do vídeo. Mas é claro que tudo pode ser trabalhado e, como eu disse, o teste foi válido. Individualmente, não foi um grande jogo do Palmeiras, acho que principalmente do Aníbal Moreno foi, Zé Rafael fez uma boa partida, enfim, mas individualmente, no geral, não foi um bom jogo do Palmeiras. Mas pelo menos a confiança vai voltando aos poucos, é importante, mais 3 pontos.
né, vamos olhar pra frente porque tem muita temporada por aí e eu já falei muito aqui, então eu quero saber agora a sua opinião aqui nos comentários, certo, meus amigos? Não saia do vídeo sem deixar o seu like, por favor. Se você me ouviu falando por 15 minutos sobre Palmeiras e Ituano, deixe o seu like que é muito importante aqui pra gente e não esqueça também de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos, certo? Se você tiver alguma sugestão também de vídeo, comente aqui embaixo. Saiu o vídeo sobre a contratação do Lázaro nesses últimos dias, vai sair análise tática sobre o Lázaro ainda nos próximos dias e muita coisa, tá? Tem muita análise que eu quero preparar pra vocês, talvez até uma mais dissecando essa formação que o Abel usou hoje, quem sabe, deixa a sua sugestão aqui nos comentários. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia de todos, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!